E aí, pessoal, vamos falar agora sobre os ensaios mecânicos, né? Então, nós temos os processos de fabricação. Eu deformei os materiais. Depois de deformar, eu não tenho que conferir se esse material tem a resistência que eu espero. Às vezes pode acontecer algum defeito de fabricação, então eu tenho que conferir se aquele procedimento de fabricação ele está ok com as minhas expectativas, né? Por exemplo, imagina um engenheiro civil que ele faz uma solicitação de material, né, de uma viga, né, de sustentação, que vai sustentar o peso aí de uma plataforma de uma estrutura metálica. Mas vamos supor que esse procedimento não foi feito corretamente pela empresa, alguns perfis, né, estruturais. E aí o que acontece? Se houver sobrepeso, sobrecarga, pode acontecer um acidente. Então, para isso que nós temos os ensaios mecânicos. Vamos começar pelos ensaios destrutivos, né? Ensaio de tração. Ensaio de tração é quanto o material aguenta a ser puxado, beleza? Então, esse aqui é o ensaio de tração. Nós temos aqui uma função, né, para o ensaio de tração. Olha só que interessante. Tudo se resume a uma função. Tá vendo como é que não é um bicho de 7 cabeças? Você aprender função, só aprender a resolver, joga para um lado, joga para o outro. Você aprende aí a descrever o comportamento de materiais. Então, cada comportamento, cada fenômeno vai ter uma função, que é um comportamento mecânico aí dos materiais. Nós temos aqui para o ensaio de tração, estabelecido aí pela ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma, né, que estabelece as dimensões para nós podermos comparar essa resistência à tração. Então, eu preciso ter corpos da mesma dimensão para eu comparar a resistência dele. Por quê? Pressão é força sobre área. Se você muda a área, você está mudando a pressão, você está mudando a tensão, beleza? Aqui, pela fratura, nós podemos definir se o material é dúctil ou se o material é frágil. Aqui nós temos um exemplo de um material dúctil, né? Você deforma um plástico, ele é totalmente dúctil, ele vai ter esse perfil. Mas você quebra uma cerâmica é totalmente quebradiça, né? Ela não tem ductibilidade. Então, você tem um perfil aqui, mais ou menos isso aqui, né? Ou isso aqui. Então, pelo perfil você consegue definir a dureza do material. Então é muito importante vocês saberem esse tipo de conceito. Nós temos também um ensaio de compressão, quanto que esse material vai aguentar em ser comprimido. É claro que a gente precisa disso, porque nós temos aí o quesito de flambagem, né? Flambagem é o corpo, ele tá solicitado, né? E aí, ó, ele começa a deformar dessa maneira. Isso aqui é como se fosse uma flambagem, né? Tá uma sobrecarga. Então, geralmente, corpos que têm uma área pequena com o corpo grande, né? São corpos esbeltos. Então, eles têm mais tendência aí de flambar. Nós temos aqui também o ensaio de compressão para definir as molas, né? A gente tem as molas que elas têm constante elástica e aí a partir disso nós podemos conferir aí a resistência da mola, né, através desses ensaios de compressão. E também nós usamos aí para saber quanto que os materiais eles aguentam. Nós temos aqui uma compressão de material dúctil. Olha só, dúctil é sempre contínuo, frágil é sempre quebradiço, beleza? Então, nós temos esse tipo de ensaio. Nós temos também os ensaios não destrutivos. O conceito de ensaio não destrutivos é porque aqui, ó, tudo eu estou destruindo o material, alterando totalmente. Não dá para eu reaproveitar um eixo que eu botei sobre um ensaio de tração. Mas há ensaios que dá para eu reaproveitar a peça, o equipamento, porque eu fiz lá um ensaio e não causou dano significativo nesse material, né? Então, esses ensaios não destrutivos servem muito para definirmos aí as descontinuidades e os defeitos, né? O defeito é uma falha em algo que é essencial para o funcionamento de um equipamento, beleza? Então essa é a definição de defeito. Deu defeito, então a máquina não vai funcionar, porque isso ali é essencial. As descontinuidades são imperfeições, né, que não interferem no funcionamento do equipamento. Tá lá, imperfeição,
Pode futuramente afetar? Pode, mas o equipamento está funcionando normalmente, mesmo com essa descontinuidade. Então é sempre importante nós avaliarmos isso aqui, né? Porque a partir de uma descontinuidade pode gerar um defeito. Aqui nós temos uns ensaios não destrutivos, né? Nós temos os ensaios visuais de partículas magnéticas, nós temos os ensaios de líquido penetrante, né? O visual é aquele cara que vai olhar pelo olho, né? Ele vai usar uma lupa, ele vai usar iluminação, pela experiência dele, pelo treinamento, ele vai conseguir definir ali, ó, aqui tem uma trinca, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então, com os equipamentos normais, ele vai conseguir ver se tem algum defeito. Então, é um ensaio mais simples, mas exige profissionais totalmente capacitados, né? Ensaio de partículas magnéticas é isso aqui, ó. Isso aqui. O cara coloca esse elemento aqui que gera um campo eletromagnético e partículas magnéticas. As partículas magnéticas, elas sempre têm a linha de ação, mas aonde tem descontinuidade dessas partículas, significa que provavelmente nós temos aí algum defeito, né? Então, ó, é possível detectar descontinuidades superficiais e subsuperficiais até 3 milímetros. Então, é uma técnica também que não é alto custo e dá para o cara fazer, né? Mas, para a gente fazer isso, tem que ter uma preparação, tem que ter uma limpeza na superfície. Então, na indústria está todo momento. Esse ensaio aqui ele é muito interessante, líquido penetrante. Nós não conseguimos enxergar coisas, por exemplo, de 10 micrômetros, 1 metro dividido por 1 milhão. Nós não conseguimos enxergar. Então, nós temos aí, por exemplo, um ensaio aí de líquido penetrante. Vamos botar um líquido na superfície, sendo que antes faz uma limpeza, claro. Depois, aplicação do líquido penetrante, depois aplica um revelador. E aí nós teremos aqui, ó, aqui tem defeito. É muito utilizado em inspeção aí de caldeiras, vasos de pressão, porque são equipamentos que têm um alto risco de acidente caso não forem inspecionados corretamente, beleza? Aqui tem um tempo de espera, só para vocês terem uma noção, né? A aplicação, dependendo aí do material. Nós temos as vantagens, que é o baixo custo, né? A simplicidade. Mas o problema é que nós conseguimos detectar apenas as descontinuidades superficiais. Internamente do material, como é que eu consigo identificar um defeito? Internamente, nós temos, por exemplo, o ensaio do ultrassom. É igual você, vou fazer ultrassom lá da abdominal. Você está encontrando alguma anormalidade no seu abdômen, né, na região abdominal. Aqui na máquina é a mesma coisa. Nós aplicamos o ultrassom, que é uma onda sonora. Nós sabemos a velocidade do som e a partir desse defeito o som volta e aí pelo tempo nós conseguimos identificar, né? Esse aparelho ele faz todos os cálculos aqui através dos gráficos. O cara que é capacitado para isso, ele vai saber dizer se tem defeito ou se não tem defeito interno. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ultrassom. As vantagens, né? Sensibilidade, mas porém a desvantagem, forte investimento em treinamento do responsável pela realização da análise. Pessoal, antes de partir aqui para a radiografia, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Eu acho que assim, eu sempre dou mais valor para o profissional que busca conhecimento para a pessoa do que para a pessoa que quer tudo de mão beijada, beleza? Então assim, eu estou fazendo esse trabalho social, esse trabalho voluntário, né? Também eu tenho que também ganhar conhecimento, fazendo parcerias aí com empresas, conseguindo às vezes até indicar vocês para algum trabalho, o tipo de coisa assim, né? Eu viso também o meu lado, que eu também quero me desenvolver cada vez mais como profissional, né? Ser reconhecido aí pelas empresas. Mas só que eu tenho que priorizar as pessoas que querem, né? Então assim, eu indico muito vocês entrarem no meu grupo de WhatsApp, Projetista VIP. Não é um grupo, eu não deixo mensagens habilitadas porque as informações importantes elas vão ficando para trás. Então é um grupo que só eu falo, eu boto avisos importantes, vou botar até vagas de trabalho que eu
encontrar de diversos estados. Vou botar lá, vou postar material exclusivo, né? Então vocês vão saber as notícias antes de eu postar no Instagram. Então, você que quer se tornar um profissional diferenciado, entra nesse meu grupo, porque eu vou estar passando lá curso gratuito, tudo isso, desconto, né? O que vocês precisarem. E aí vocês vão ter esse privilégio, né? Vão se desenvolver mais como profissionais. Eu estou trazendo vou trazer coisa da engenharia automotiva para vocês. Então vai vir muita coisa boa. Então sugiro que vocês entrem nesse grupo, que eu vou botar lá, beleza? E vou indicando sempre os melhores cursos, que vale muito a pena vocês fazerem, vocês se capacitarem, né? Porque o que difere a gente da maioria é o esforço que nós fazemos, né? Ah, só pensar em dinheiro. Não, pensa no trabalho que você vai fazer, pensa na qualidade que você vai entregar. Então, quanto mais conhecimento, mais qualidade você pode entregar para a empresa que você trabalha, para o cliente que você tem, né? Então, sugiro que vocês entrem nesse grupo, que aí eu vou mandando tudo lá para vocês, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo, tranquilo? Vamos lá. Radiografia é igualzinho, você vai lá, faz uma chapa radiografia, mas só que a radiação aqui é cerca de 10 vezes maior, né? Então exige um nível de segurança elevado. Então você tem uma chapa que vai passar os raios X, né? Esses raios vão acabar desenhando lá nessa chapa, né? Então o método aí você consegue evidenciar as descontinuidades, você consegue detectar uma boa sensibilidade de defeitos volumétricos, ó a imagem aqui. Então você consegue detectar, por exemplo, uma solda, né? Um defeito volumétrico, esse tipo de coisa. E aqui é um comparativo entre esses ensaios, né? Então é bem legal vocês darem uma olhada nessa tabela, vou deixar disponível. Então, qual a vantagem de cada um, né? A desvantagem. Então tá tudo comparado aí, né? LP, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom e assim vai. Tem vídeo aqui, vocês assistam, beleza? Para vocês incrementarem o conhecimento de vocês. E desses vídeos aí, botei alguns exercícios, tá? Para vocês treinarem aí. E na próxima aula vamos falar sobre ensaios de dureza. Valeu, pessoal. Forte abraço.